Bom dia, um maravilhoso dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira e estou aqui hoje para semear boas sementes na sua vida. Se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal, ative o sininho para receber sempre quando eu posto as leituras diárias da Bíblia aqui no canal. E a leitura de hoje é o nosso 67º dia. Isso mesmo, são 67 dias, lendo aqui a palavra juntinho com você. Então, bora começar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por mais uma vez poder estar aqui para ler, Senhor, essa palavra, Senhor, para essa pessoa poder ouvir, poder conhecer, poder acompanhar e ter um pouco mais de intimidade contigo, Senhor Jesus. Que essa leitura de hoje, Senhor, seja de muito aprendizado, muito conhecimento. Ensina-nos, Senhor, através do Novo e através do Velho Testamento também, a como nos aproximarmos um pouco mais de Ti. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. E a leitura de hoje é Números capítulo 10 ao capítulo 11, versículo 23. As duas trombetas de prata, capítulo 10. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Faze duas trombetas de prata, de obra batida as farás. E te serão por convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E, quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas, quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando, retinindo, as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão na banda do oriente. Mas quando, a segunda vez, retinindo, as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul. Retinindo, as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, que vos aperta, também tocareis as trombetas, retinindo. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os israelitas partem do Sinai. E aconteceu, no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas no deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque, primeiramente, partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gersom e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeu. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E também o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Aizer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo seus exércitos, quando partiam. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vou-lo darei. Vai conosco, e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse: Não irei.
Antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: Ora, não nos deixe, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto. De olhos nos servirás. E será que, vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim, partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. E era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: Volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel. As murmurações dos israelitas. Capítulo 11. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor, ouvindo-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele faziam bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia, de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizestes mal a teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, que pusesses sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesse que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: Dai-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E, se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Deus designa 70 anciões para ajudarem Moisés. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. E dirás ao povo: Santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito? Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. E não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vocês enfaixeis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: Dar-lhe-eis carne, e comerão 1 mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vaca que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém, o Senhor disse a Moisés: Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Estudo de hoje. Números capítulo 11, versículo 1 ao 23. Os israelitas queixaram-se. Então Moisés queixou-se. Mas Deus respondeu positivamente a Moisés e negativamente ao restante do povo.
Por quê? O povo lamentou entre si, e nada foi feito. Moisés, no entanto, levou a sua queixa a Deus, que poderia resolver o seu problema. Muitos de nós somos bons em reclamar para nós mesmos. Precisamos aprender a levar os nossos problemas àquele que pode fazer algo quanto a eles. Marcos capítulo 14, versículo 1 ao 21. Jesus é ungido em Betânia. Capítulo 14. Faltava apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro e feito de puro nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. A ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que são os pães asmos, quando se costumavam sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. E afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Estudo de hoje, Marcos capítulo 14, versículos 6 e 7. Jesus não está instruindo os discípulos a negligenciar os pobres, mas colocar as prioridades na ordem certa. O mestre não está incentivando seus discípulos ou a nós a abandonar as necessidades dos pobres de maneira geral. Em vez disso, ele está desafiando-nos a decidir quem é mais importante, ele ou os pobres. Jesus elogiou Maria pela sua escolha. Suas ações revelaram como Jesus era fundamental para ela. O Senhor era mais importante para Maria do que todos os pobres que ela poderia ter servido através da venda do perfume. Essa história é uma das poucas vezes em que Jesus põe a própria honra à frente de outra pessoa. Mesmo assim, ela parece-nos um pouco arrogante e indelicada. No entanto, devemos lembrar-nos de quem é Jesus. Se ele é verdadeiramente Deus, então não pode haver algo ou alguém acima dele, nem mesmo os pobres. Mas se Jesus não é Deus em carne, então a sua resposta aos discípulos é muito arrogante e devemos ficar chocados com ele.
Esta história penetra-nos com duas questões. Primeiro, quem é Jesus? Segundo, e o quão importante ele é? Orando salmos. Agradeça ao Senhor hoje por sua misericórdia. Salmo capítulo 51. Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Capítulo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que me amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como o hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Por que te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria? Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o seu altar. Provérbios capítulo 10, versículo 31 e 32. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. E esse foi o capítulo 10 de Provérbios. E mais uma leitura aqui finalizada para a honra e glória do Senhor. Espero você aqui amanhã, hein? Lembre-se de compartilhar esse vídeo com alguém. Bora semear boas sementes e que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, a sua tarde ou a sua noite, independente do horário que você está me ouvindo. E até amanhã. Tchau!